Olá, olá, família, tudo bom? Então, nossa aula hoje é sobre fator comum. E essa aula eu quero que você tenha muita atenção, porque é uma aula simples, porém ela requer conhecimentos de MDC, propriedade de potência, tá? Então você tem que relembrar muitas coisas aí para poder aplicar nessa parte, mas é bem tranquilinho, bem bonitinho. Então nós podemos pensar assim: usamos esse tipo de fatoração quando existe um fator que se repete em todos os termos do polinômio, beleza? Esse fator pode ser tanto letras ou pode ser também números. Então, vamos com calma. Como assim, professora? Aqui eu tenho 9ax menos 5ay. Então, a primeira coisa que eu vou olhar é, eu tenho números iguais? Divisíveis, né? Que estejam, né, múltiplos aí? Não, porque o 9 não divide 5 e vice-versa, não são múltiplos. E a segunda coisa é olhar, eu tenho letras, termos comuns? Tenho. Eu tenho tanto no primeiro aqui, eu tenho o A, quanto no segundo aqui termo eu tenho o A também. Então, é esse termo que entra em evidência. Então, se eu for colocar essa letra, esse fator comum em evidência, ó, ele sai lá do meio e ele vai para frente do parênteses, ele se destaca, tá? Então, aqui no primeiro termo, se eu tirar esse valor de A, vai sobrar o 9 e o x. Então, só fica no parênteses quem sobrou, tá? Então, 9x menos, no segundo termo aqui, quem sobrou foi o 5 e o y, porque o A já está em evidência. Por quê? Qual é a ideia? É que a gente consiga fazer aqui a distributiva e volte à versão original, tá? Então, A vezes 9x vai dar esse de cima e A vezes menos 5y vai dar esse de cima, tá bom? É a prova real desse fator comum aqui. Então, lembre, fator comum é retirar, né, botar ele em evidência, e quem não foi colocado em evidência, quem sobrou, fica aqui dentro do parênteses, tá? Seguindo aí agora, ó, primeira coisa, eu tenho letras iguais? Tem incógnitas iguais? Não, porque de um lado eu tenho x e no outro eu tenho y, tá? Mas agora eu tenho 5. O 5 é o fator comum, ó, ele está tanto aqui quanto aqui no segundo termo, tá? Então eu posso pensar o quê? Opa, se ele é o fator comum, ele vai estar em evidência. Então, coloquei ele em evidência na frente do parênteses. Se eu colocar ele em evidência, ele saiu daqui, sobrou só o x. Mas, no segundo fator, a mesma ideia. Se eu colocar o 5 em evidência, sobra o y, tá? Novamente, operação para voltar para casa, o termo anterior, né? Só fazer distributivo aqui. Vai ser 5 vezes x, 5x, mais 5 vezes y, 5y. Beleza? Então, eu posso ter aquela relação de fator comum, tanto para a letra, como no anterior, tanto para a letra quanto para número. Aqui agora, qual é o fator comum de ambos os termos aqui no polinômio? O m está presente nos 3 termos aqui do polinômio, tá? Eu posso botar ele em evidência. Se eu colocar ele em evidência, dentro do parênteses só fica quem não foi colocado em evidência, quem sobrou. No primeiro termo foi o x, mais no segundo termo o y, menos no terceiro o z. Olha que fofo! Agora, se eu observar esse polinômio, 4x mais 6y menos 8z, o que eu tenho em comum aqui? Eu tenho letras? Não, né? Porque todos os coeficientes, todos os incógnitos são diferentes. Agora, eu tenho 4, 6 e 8. O 4, 6 e 8, eles são divisíveis por 2, são múltiplos de 2, correto? Estão na tabuada do 2. Então, pensa assim, se eu fatorar o 4, eu vou ter 2 vezes 2, o 6, 3 vezes 2, e o 8 é 4 vezes 2. Tá? Então, repara que o fator 2, ele está comum tanto no primeiro termo, quanto no segundo, quanto no terceiro. Tá bom? Poderia ter fatorado mais esse 4? Poderia, né? Que quando eu fatoro, eu dou ele em fatores, né, primos. Então, aqui eu tenho
o 2 que se encontra aqui também, ó, repetindo aqui, e no último, porém no do meio não. Por isso que aqui em cada um desses termos só apareceu um fator 2 em comum, tá? Para colocar mais um 2 em evidência, eu deveria ter mais um 2 aqui no meio, tá? Então vamos lá. Aí eu sei que o 2 é o número que se repete, beleza? Aqui vou até repetir essas letrinhas para vocês conseguirem enxergar melhor. Então, repara que o 2 é o fator comum de todos os termos do polinômio. Dentro do parênteses só fica quem sobrou. Primeiro termo, 2x sobrou, mais segundo termo, 3y sobrou, menos terceiro termo, 2 vezes 2, 4z. Olha que fofo, gente. Então, eu tenho que lembrar propriedades, né, de fatoração para poder abrir o número, ver quem ele, né, é realmente, para que assim eu consiga desmembrar e saber quem é o fator comum de ambos os termos, tá? Nós vamos treinar muito isso, porque não tem como eu saber fatoração, agrupamento, fator comum, sem treino, gente, tá bom? Então, na prática, temos que, primeiro, identificar se existe algum número que divide todos os coeficientes do polinômio e letras que se repetem em todos os termos, né? Então, a gente tem que olhar se tem letras iguais e se tem números iguais. E os números a gente sempre tem que ver ali fatores comuns, né? Fatorando, tem que ver ele em fator comum. Colocar os fatores comuns, né? Tanto número ou letra, ou números e letras, porque pode acontecer de ter tanto número e letra. A gente só observou nos exemplos anteriores letras, né? Casos que tem só letras, só números. Mas pode acontecer números e letras, tá? Juntos também em evidência. Então, eu coloco eles na frente do parênteses em evidência, multiplicando. Colocar nos parênteses os resultados da divisão de cada fator. Então, eu vou botar no parênteses o que sobrou, né, daquela divisão. E, no caso das letras, usamos a regra da divisão de potências de mesma base. Só que eu vou ensinar um bizu bem legal hoje para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá. Esse primeiro exemplo, eu coloquei aqui uma versão bem mais simplificada, tá? Teremos outro vídeo de exercícios de fator comum, tá? Aqui é só para vocês terem uma ideia rápida do que seria e como aplicar. Então, a primeira ideia é você observar se tem letras iguais, para botar em evidência os termos, né, do polinômio, e números iguais. Se não tiver números iguais, tem que fatorar e ver se realmente, né, é divisível. Então, eu vou ter, ó, a em evidência. Sobra, ó, no primeiro fator aqui, já botei o A em evidência, sobra o B, mais no segundo termo sobra o C. Tudo bem? Agora observa comigo, ó, se eu tiver 3A mais 3, eu tenho fator comum o 3. Só que lembra, esse polinômio, ele tem duas casas, né? Então, eu não posso simplesmente deixar a casa vazia. Lembra sempre disso, por favor. Tem que estar no seu coração. Então, como que eu faço para resolver esse tipo de fator em evidência? Primeira coisa que você vai fazer. Quem é o fator comum, né? O 3, então é ele que está em evidência. Multiplicando. Repara, ó, que seu polinômio tem dois fatores. Então, é o primeiro mais, né? Botei aqui embaixo, mais o segundo. No primeiro fator, eu tenho 3A. Então, o 3 botei em evidência. Sobrou o A, então eu boto o A aqui. No segundo fator, é o 3 que está em evidência. Então, essa casa fica vazia, por quê? Não sobrou ninguém com ele agora. Pensa assim, quando você vai viajar, ou você vai para a rua, sua casa está vazia, mas você tem um cachorro. Então, quem representa a sua casa? O seu cachorro, tá? Então, o seu dog é o número 1. Então, toda vez que todo mundo saiu de casa, você tem um cachorro que fica lá tomando conta da sua casa. Agora, vamos fazer a operação inversa? Como assim, professora, a operação inversa? Você vai fazer a distributiva, tá? Porque é para saber a prova real. Então, você tem, ó, 3 vezes A, 3A, mais 3 vezes 1, 3. Voltamos à estaca zero, tá? Então, toda vez que o seu termo já estiver em evidência e você reparar que a casa está vazia, coloca o número 1 para evidenciar que ali existe alguém, tá bom? Ou existiu alguém. Vamos continuar aí, pessoal.
eu tenho 5x² mais 7x. De novo, primeira coisa que eu olho é o termo comum. Eu observo ali que eu tenho x² e x, tá? Quando a gente tem, ó, termo com grau grande, aqui o grau é 2. Então, eu sei, ó, que dentro desse aqui tem x vezes x. É 5 vezes x, correto? Porque o expoente me diz quantas vezes aquela base está sendo elevada. Então, aqui eu tenho x vezes x, para dar x². Repete a base, são os expoentes, lembra disso? Mais 7 vezes x. Tá? Só repetir ali embaixo para vocês observarem o macete que eu vou ensinar daqui a pouco. Então, aqui, primeira coisa, ó. Eu não posso, de maneira nenhuma, colocar esses 2x aqui em evidência, porque aqui eu só tenho um, coitadinho, tá? Então, a ideia é sempre botar o fator comum. E, como aqui eu tenho grau grande, né? Como assim? Tenho incógnitas com números, né, de expoente muito grande, eu tenho que sempre pegar o de menor expoente. Por quê? Eu sei que nesse primeiro termo aqui, x², eu tenho no mínimo um xzinho aqui, e na outra casa eu também tenho um xzinho, no mínimo, tá? Não vai faltar ninguém. No próximo exemplo, nós temos a elevado a 5 mais a elevado a 4 mais a elevado a 2. Observa, aqui eu tenho 5 fatores de a, aqui no segundo termo eu tenho 4 fatores, e aqui eu tenho só 2, coitado. Então, lembra que eu falei? Toda vez que você tiver, ó, incógnitas de expoentes, eu tenho que ver sempre o que tem menor grau. Por quê? Você tem que lembrar das propriedades de potência, tá? Então, sempre pega o de menor grau. Então, esse que vai em evidência, porque dentro desse aqui, com certeza, eu tenho 2 fatores no mínimo. E dentro desse outro grandão, eu tenho no mínimo 2, tá? Então, como eu só tenho o a em evidência, que é o fator comum, então eu boto aqui, ó, a² vezes. Então, vamos lá. Na primeira casinha aqui, eu tinha a elevado a 5, quer dizer o quê? Eu tenho 5 fatores de a. Se eu botei 2 em evidência, ó, é só fazer 5 menos 3, 5 menos 2, sobra 3, tá? Porque, ó, multiplicação de mesma base, somos expoentes, tá? Mais a². Eu botei 2 fatores de a em evidência. Então, 4 menos 2 dá 2. Porque a² vezes a² dá a², tá? E no último termo, como eu botei o a² em evidência, sobra só o 3. Tudo bem? Vamos lá. Aqui eu coloquei 2 exemplos. Quem já tiver entendido, resolva, dá um pause para você conseguir resolver rapidinho e assim corrigir junto comigo. Nesse primeiro aqui, nós temos a elevado a 5 menos a elevado a 4 mais a elevado a 2. Então, lembra que eu falei? Sempre coloca o de menor fator. A elevado a 2 entra em evidência porque todos os maiores têm no mínimo 2 fatores de a. Então, coloquei evidência, multiplicando aqui. A elevado a 5. Eu tenho 5 fatores. Se eu colocar 2 em evidência, vai ficar a elevado a 3, porque 5 menos 2 sobra 3 fatores de a, tá bom? Menos a² com a² dá a², porque base igual multiplicando, somos expoentes, mais, agora aqui, poxa, eu coloquei esse termo em evidência, e agora, o que eu faço? A casa fica vazia? Eu já coloquei ele aqui na frente, ó. Não pode, né? Porque esse polinômio tem 3 casas. Então, essa última casa aqui, para não ficar vazia, a gente sempre coloca o 1. Se o termo está em evidência, você vai colocar sempre 1 na casa dele, porque o a² vezes 1 dá ele mesmo. Não esquece. É aqui a regrinha do cachorro. Se a casa está vazia, coloco 1 para representar a casa do termo. Eu tenho 4xy mais 8xz mais 12x. Eu tenho tanto números, né, comuns ali, divisíveis por um mesmo fator, quanto letras, tá? Então, primeiro aqui eu vou ver as letras. Tem um xzinho em todos os termos. Aí eu penso, ó, o 4, o 8 e o 12, fatorando eles, o 4 vai ser, deixa eu botar de outra cor, o 4 vai ser
2 vezes 2. O 8 vai ser 4 vezes 2, ou 2 vezes 2 vezes 2. E o 12 vai ser 2 vezes 2 vezes 3. Tudo bem? Aí você sempre tem que ver. Se você observar, o 4 divide todos os termos, tá? E você pode ver isso acontecendo aqui, ó. O 2 vezes 2 dá 4, então eu tenho 4 tanto no primeiro termo, quanto no segundo, quanto no terceiro, tá? Então, quem sobrou é que fica lá na casa quando você fizer a evidência. Então, o 4 divide todos os termos. Na hora eu esquecer disso aqui, é só observar quem é o número que divide todos ao mesmo tempo, tá? Então, vamos lá. 4x evidência. Se eu colocar o 4 em evidência, sobra quem? Sobra o y do primeiro termo, mais... Se eu colocar o 4 em evidência aqui, ó, sobra o 2 de número e o z de letra, mais... Aqui, no terceiro termo, se eu botar o 4 em evidência, sobra o 3. E a letra está em evidência, sobrou só o 3 aqui, tá? Lembra, para fazer a prova real, é só fazer distributivo aqui e ver se você chegou aos fatores que estão aqui em cima, tá? Espero que tenha entendido essa aula. Nós voltamos no próximo, bem rapidinho, para vocês entenderem aplicações de fator comum.